Band News Fluminense FM, na Esportiva. Hoje é dia 2 de outubro de 2010, está começando mais um Na Esportiva e a partir de agora você fica muito bem informado sobre os eventos esportivos que acontecem no Rio de Janeiro. E nessa semana temos futebol americano, campeonato de atletismo, esportes olímpicos e muito futebol. Mas antes de citar as principais competições do estado, vamos falar sobre um assunto que foi destaque durante toda a semana. A crise no Flamengo. Na última terça-feira, após empate com o Goiás, o técnico Silas iniciou uma polêmica envolvendo o zagueiro Jean. Eu não faço gol contra, eu não chuto a bola pro gol, eu não faço gol, se eu pudesse eu até entrava. Ao desembarcar no Rio, o defensor afirmou que a confiança com o treinador estava abalada. Essa declaração ela não poderia acontecer em momento algum, independente do caráter do jogador. Após as declarações, o clima na Gávea, que já era ruim, ficou ainda pior. Tem que mudar, porque não pode ficar como tá. Ou ganha ou ganha. Então nós, jogadores, não sabemos se a gente vai ficar no próximo jogo. O Vanderlei tem muito mais experiência e ele cairia melhor como técnico do Flamengo. Está ultrapassado. Preferia que o Andrade tivesse continuado desde a época do campeonato. Ontem, o diretor executivo do clube ídolo rubro-negro, Zico, pediu demissão após acusações de ganhar benefícios nas contratações de jogadores indicados por ele. Quem também abandonou a barca foi o vice-presidente de futebol, Vinícius França. E para falar sobre o assunto, o Bruno Cantarelli fez uma entrevista especial com o ex-técnico e jogador Evaristo de Macedo, que teve várias passagens pelo time da Gávea. Vamos conferir. Hoje aqui a gente está com Evaristo de Macedo. Tudo bem, Evaristo? Tudo bem, obrigado. O que o Flamengo, primeiramente, representa na sua vida, Evaristo? Flamengo, eu tive o início de carreira muito bom. Ganhamos o tricampeonato, fui para a Europa, voltei e depois segui a minha vida como treinador. Já passei 2 ou 3 vezes pelo Flamengo. Conheço bem a filosofia do clube, do torcedor, de como ele reage às diversas situações. Qual a diferença que o senhor consegue enxergar do Flamengo do seu tempo como jogador para o Flamengo do seu tempo de treinador e o atual Flamengo que está em crise nesse momento? No nosso tempo de jogador não havia uma mídia tão intensa, tão forte, tão grande. Então as dimensões de vitórias e derrotas eram menores. Hoje não. O interesse de todos de falar de futebol, que o futebol traz uma rentabilidade muito grande, começou a haver também uma cobrança maior. O clube deixou de competir, passou a ter a obrigação de ganhar. E com a perspectiva real de rebaixamento esse ano, o senhor acredita ver o Flamengo na Série B do Brasileiro? Não, não vai cair não. E até porque os times que estão mais embaixo, eles não conseguem ter uma campanha que chegue no Flamengo. O Flamengo já teve esse problema ano passado também e acabou sendo campeão. A história do Flamengo está cheia de coisas assim. Nessa semana estourou a crise no Flamengo e o Zico, eterno ídolo do clube da Gávea, pediu demissão. Qual a diferença de um ídolo para um dirigente de futebol? Você tem que separar o que foi o atleta, o jogador de futebol, e essa nova atividade que é a de dirigir. E nesse aspecto, a intenção foi a melhor possível. Mas, infelizmente, não vieram os resultados. E aí aconteceram essas coisas fora do campo. Hoje, o Flamengo vive essa crise. O Zico acabou indo embora. Uma das coisas que influenciou muito foi ele deixar o CSZ ter uma aproximação muito forte com o Flamengo. A mesma coisa o menino dele, que é empresário, com os jogadores para o Flamengo. E se tivesse separado as duas coisas, ficasse só com o Flamengo, teria sido melhor para ele. E hoje tem Flamengo e Botafogo. Dá um palpite, seu Evaristo, dá para ter uma noção de como esse time vai entrar em campo? O Flamengo, ele cresce muito quando ele está numa má situação, que chega naquele ponto crítico, ele cresce. E eu acredito que, mesmo com a saída do Zico, mesmo com esses problemas todos com o Silas, eu acho que vai haver aí uma comunhão de interesse nos jogadores e o Flamengo vai superar isso e eu acredito que vai conseguir uma boa vitória. E uma última pergunta, seu Evaristo. O senhor, como ídolo no Flamengo, não só no Brasil, também como na Espanha, o senhor atuou pelo Barcelona, um dos maiores ídolos do Barcelona. Qual a diferença que o senhor vê para os ídolos de antigamente quanto aos ídolos de hoje? O grande problema é o seguinte, nossa época, eu volto a afirmar, não havia a publicidade. O jogador só tinha contratos com o clube, não tinha contrato com empresas, entende? Não vendia a imagem dele. Então, a partir do momento que ele começou a vender a sua própria imagem, né, ter melhores salários, também houve maior cobrança.
em cima disso. E o sujeito paga por isso, entende? O jogador hoje, ele está muito visado, justamente por tudo isso. Então ele tem que ter um determinado comportamento fora do campo para não chamar a atenção tanto da mídia quanto dos próprios torcedores. E se o senhor fosse convidado hoje para trabalhar no Flamengo, você aceitaria? Eu não pensei nisso, entende? Eu quando não penso numa coisa, eu não opino, porque eu posso falar uma coisa agora e fazer outra depois. Muito obrigado pela participação do senhor Evaristo de Macedo. Bom clássico mais tarde. Muito obrigado. Um grande abraço. E pela 27ª rodada do Brasileirão, o Flamengo encara hoje às 6h30 da noite o Botafogo no Engenhão para tentar espantar a crise e fugir da zona de rebaixamento. Já às 4 da tarde, o líder Fluminense joga contra o Grêmio Prudente no Prudentão. E ontem o Vasco venceu o Goiás por 3-2 em São Januário. E neste domingo não teremos Campeonato Brasileiro por causa das eleições. No entanto, quem gosta de esportes tem várias opções. O Campeonato Estadual de Futebol Americano de Praia entra na reta final e um grande jogo promete esquentar as areias de Botafogo. Os finalistas da temporada de 2009, Piratas de Copacabana e América Red Lions, disputam hoje às 3 da tarde uma das vagas para a grande final do dia 17 de outubro. Pois é, o Carioca Ball apresenta algumas diferenças em relação à modalidade praticada nos Estados Unidos. Por aqui, os jogadores não usam capacetes, ombreiras e nem sapatos especiais. E o melhor, todos os jogos têm entrada franca. E desde ontem acontece o Campeonato Estadual de Atletismo de Mirins. As provas estão sendo disputadas no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, o Cefam, na Avenida Brasil, número 10.590, em Olaria. Para a disputa estão inscritos aproximadamente 450 jovens de 13 a 15 anos, que representam 18 clubes do Rio. Na pista de nível internacional, os atletas participam de provas como os 100 e 200 metros, arremesso de peso e salto em distância. A programação começou hoje às 8 da manhã. E ainda falando em esportes olímpicos, começaram as inscrições para a Olimpíada dos Bairros de Teresópolis, na região serrana. Os jogos estão previstos para os dias 8 e 13 de janeiro. Mais de 80 associações de moradores devem participar do evento. E os interessados devem comparecer na Avenida Feliciano Sodré, número 864. Este ano, cerca de 1.200 atletas participarão dos jogos. Infelizmente, o programa está acabando, mas você pode participar através do e-mail naesportiva@band.com.br. E a gente se encontra no próximo final de semana. Até lá!